Olá, bom dia. São 7h08 da manhã. Seguinte, eu tenho pouco tempo e eu quero falar uma coisa aí com vocês. Em virtude de eu ter esse pouco tempo, eu vou fazer isso tomando café, tá? Enquanto eu falo, eu já começo o vídeo. O diacho. Porra, quase que eu derrubo minha garrafa. Merda. Porra do caralho. Qual que era o título que eu coloquei? Deixa eu falar o título aqui. Tá, hoje é dia 10 de abril. 10 de abril do ano de 2021. Agora são 7h10 da manhã. Qual que é a porra do título? Porcaria, qual que é a porra do título? Pera aí. De onde vem o custo das coisas? De onde vem o custo das coisas? Esse é o título do vídeo, tá? Partindo daí, a gente vai para outro lugar já agora, tá bom? Vamos lá. Eu não vou me demorar mais que 20 minutos aqui, tá? 30. Não, 30 não dá, 30 é muito. Vamos ver. Eu anotei uma coisa aqui, ó. Nós vamos falar sobre demônios. Lembra quando eu disse que o homem quer se pôr em cima de Deus e que ele quer pôr acima de Deus? E eu disse que o homem quer se pôr acima. Ah, tá. Vamos lá. Veja uma coisa. Não negamos que o mal existe. Muitos setores, inclusive, aproveitam bem a ideia de demônios, né? De um controle maligno. O próprio mercado em si fala: se você pensa coisas boas, atrai coisas boas. Pensa coisas más, atrai coisas más. Coisas boas, coisas más. Bom, você sabe sobre isso, né? Nós temos aí uma vida de experiências relacionadas a isso. Todo mundo viveu. Tá todo dia falado sobre isso. Todo dia é falado sobre isso. As coisas não dão certo na sua vida, você vai procurar alguma coisa, algum pede comigo ninguém pode, alguma oração, você começa a mudar dizem que é para você pensar mais otimista, que isso vai refletir em coisas melhores. Falei muito sobre isso aí já, né? Tá. Vamos dar uma continuidade aqui. Eu vou falar duas coisas em relação a isso, porque vai ser um vídeo curto, tá? Então eu vou só jogar a ideia. Então você concorda comigo, nós concordamos que o mal existe e demônios existem, e essas certas possibilidades de possessões. Tendo em vista que existe uma característica da pessoa possuída do mal e uma característica da pessoa não possuída.
aí começa a ter a mentira para enganar, tá? Mas, então, logicamente, isso é usado, pessoa possessiva e pessoa não sei o que lá, né? Eu já falei sobre a psiquiatria e sobre a questão de possessão, né? Psiquiatria e possessão, né? Que os filmes relatam essa dúvida, né? Tá aí para trás nos vídeos aí, né? Tá, então vamos ao item principal. Concordamos que há, então, o mal e possessões demoníacas em alguns setores, são falados sobre isso na sociedade. Embora é raro de ver, está acessível a nós na ideia de entendimento. Tá, então, isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Com alguns ajustes. Não são demônios. É o diabo mesmo. Um só cuidando de tudo. Aí já começa a ficar fora do entendimento humano. Então, até onde isso é verdade? Até a ideia de que há controle. As pessoas sabem. Aí começa a ter algumas variáveis, né? Eu já coloquei uma. Outra variável. Aonde está a mentira disso? A mentira disso, e muito bem aproveitada, é a proteção sobre este mal. Então vocês entendem que o mal existe, aí até a parte espiritual, aceitam, vivem isso, e isso é verdade. A questão é a ideia que vocês têm junto de que você pode se defender disso. Essa é a parte bem mentirosa. Ótimo. O que você está querendo? Não posso fazer muito cenário agora, né? O que você está querendo me dizer que não temos como nos proteger, mas e as coisas? Tá. Não tem. Existe então o mal, demônios, etc. Tal, coisas até piores do que você imagina, piores do que os filmes. Piores de tudo que você já achou que é narrado aqui. A questão é a parte falsa grande dessa ideia é que você pode evitar isso, tá bom? Então ficamos por aqui, por enquanto. Ficamos por aqui. Eu vou estreitar um pouco o vídeo para eu poder fazer um videozinho aí e falar algumas coisas. Esse pão branco quase não me desce mais, sabe? Esse pão francês assim, não faço muito outro. Não gosto muito mais disso aqui não. Tá. A realidade mata tudo o que aparecer. A realidade, tá tudo aí já explicado, mas assim, eu falo que a realidade, ela é falsa. É falso. Eu vou repetir. Eu falo que a realidade é falsa. Não. É falso? Eu digo que a realidade é falsa. É falsa? Tá. Então, essas coisas bem entendidas dá no que eu vou falar. A realidade mata tudo. Tudo o que há. Ela mata tudo. Mata tudo. Mata o próprio diabo e o próprio Deus. Mata a história, o que há e o que não há. A nossa realidade, a horinha ali, ó, tic-tac, eu pensando em ir trabalhar, é o meu fim de tudo. Acaba alien, acaba tesão, acaba promissão de coisas melhores, acaba futuro. Eu sei disso, você não entende assim. Vamos só manter as coisas assim por enquanto, tá? A realidade mata tudo e um dia vocês vão entender o que eu estou dizendo. E a realidade mata tudo. E nós vivemos isso, e a gente vive isso, e eu vivo isso toda hora. Terceiro ponto, uma passadinha. Você viu que eu já abordei 2 itens mais ou menos, para ficar aí no ar uma ideia essencial das coisas. E agora vamos pro terceiro ponto. Eu vou comer o pão, são 7h18 aqui, peraí.
Vou tomar esse café aqui para não esfriar. Daí eu faço o vídeo, como de novo e vou trabalhar. Sobre esses itens eu falo mais outra hora, tá bom? Talvez amanhã, que é domingo, né? Amanhã eu subo mais um vídeo. Lembre dos itens, né? Existe o mal, existe demônios. Não é bem demônio, é um ser só. A ideia de... Outra coisa. Sabe a ideia de portais? Uma ideia de portal, tipo de passagens, muito comum na vida humana, tipo portal espiritual ou intergaláctico, alguma coisa assim. Então, toda essa ideia de portais que o homem tem na vida dele é porque essa ideia de portal indica duas coisas. Eu posso abrir e fechar. Por isso que tem essa ideia de portais na vida do homem, sempre dando o intuito a ele, a mim, de que eu consigo ter poder sobre isso. Eu posso abrir um portal e fechá-lo. Ou você abrir o portal que você não... Ou seja, uma das duas funções, você está metido. A vida nos passa isso, que eu tenho condição de abrir um portal. A vida, os filmes, todas essas coisas nos passa essa ideia. Então, essa ideia de portal é porque você quer ter a segurança de abrir e fechar se você ficar com medo. É um falso poder. Você não faz nenhuma das duas coisas, nem abre e nem fecha. Então, a ideia de portais é verdade. A parte em que você lida com isso, administrando isso, ou para abrir sem conseguir fechar, ou para abrir e fechar, e essa ideia de que você consegue fechar um portal é para você se proteger de algo. Mentira também. Beleza? Então tá bom. Então vamos em frente. Momento principal agora, tá? Eu preciso parar de comer. Vamos comer aqui. Me dá 2 minutinhos? Me dá 2 minutos. Eu termino só esse pedacinho. Vamos lá. Aproveitar que eu aproveito tudo. É feio falar de boca cheia? Ó, eu tô falando de boca cheia, né? É feio. A sociedade diz que isso é um modo feio. A sociedade diz que falar de boca cheia é feio. A educação que você passa pro seu filho de comer, falar com a boca cheia é feio e fecha a boca. Tá. Sabe por que falar de boca cheia é feio? E ó, agora eu vou falar. Então, agora eu estou falando de boca vazia. Indica que a boca do homem e a pronúncia dele é vazia. Ironicamente surge uma brincadeira como um certo supor educação. Quando você está comendo, você está de boca cheia, ou seja, você tem boca vazia para falar alguma coisa. E o correto é você falar com a boca cheia. Por isso que fala assim, eu falo com a boca... Como é que fala aquele dito? Você fala assim, de boca cheia, meu cheio. Como é aquele dito que ele fala aqui? Com substância, fala assim de com boca cheia sobre relação a isso. Então, há um certo... Indica que o homem tem a boca vazia. Tudo que ele fala é vazio. Ironicamente surge uma brincadeirinha quando você está comendo. Não fale de boca cheia, ou seja, que diz que você tem a boca vazia. Mas são dois momentos. Vazio é de vazio, negro. Vazio, fim. Vazio, nada. Não. E cheia, comendo. Vira uma brincadeirinha. Ok, vamos em frente. Aproveitei, né? Porque eu aproveito tudo. Isso é parecido com o moto contínuo, né? É que o moto contínuo basicamente assim, são dois fluxos de energia. Como que você vai aproveitar
é duas coisas ao mesmo tempo e em oposição. Então é impossível humanamente, mas eu dei um exemplo aqui. Eu tô com o café na mão, eu já aproveito e falo, ó, o café, tudo. Eu tô com a caneta. Inclusive eu não falei da moedinha, né? Um dia eu vou falar da moedinha, de uma coisa, uma curiosidade, mas um dia, talvez não fale tão cedo. Então vamos lá. Vamos terminar. Porque o próximo item é bem massa. Tá. Você viu que eu venho aqui, banco fodão, né? Narro uma coisa inacreditável e que você tá esperando ver os resultados práticos disso. Porque aí você confirmaria e fala, putz, esse cara realmente é o viajante do tempo, esse cara é foda, esse cara é... Tá. Você viu que eu falo isso. Você viu também a minha incapacidade, mas você viu o conteúdo que eu apresento, né? Você viu que eu banco o fodão. Você lembra que eu disse que o homem banca Deus na terra? Mas você não admite, a sociedade não admite isso. Não fazemos isso. Mas em postura e conduta fazemos. E um pouquinho tá naquela ideia de eu conseguir me livrar dos demônios, ou seja, eu tenho o poder de me defender disso. Então, essa é uma postura anti-Deus. Quando você se coloca na postura de se livrar, de ter esse poder de lidar com isso, é anti-Deus. Indica que Deus não precisa agir por você, que você, nisso você se coloca acima de Deus. Eu falo isso. Bem claro, eu já expliquei muito sobre isso, tá? A ciência aí, que ela nem fala de Deus. Então é uma postura anti-Deus. Entendeu? Mas já expliquei também por que existem essas duas coisas. Tá tudo aí, né? Vamos em frente porque eu quero falar de outra coisa. Tá, você viu que eu falo que eu sou fodão e que as pessoas... Você viu um vídeo, vou ser mais específico um pouco, em que eu falei que o presente cria o passado? Então, se o presente cria o passado, ou seja, se eu aqui agora, neste dia, crio todo o meu passado, eu estou tendo uma postura anti-Deus. Se eu venho aqui e falei que é o presente que cria o passado, ou seja, é a nossa vida, que é nós hoje que criamos a história de Jesus, é nós hoje que criamos a história dos dinossauros, e aí nós constatamos... Cortou minha internet. Você viu que eu ia falar um assunto aí, né? Cortou minha internet. Tá, agora eu me perdi o embalo que eu tava indo aqui. Tá. Você viu que eu banco poderoso. Você viu que eu falo todas as coisas que eu falo, você viu aí. Vocês acompanham. Se eu for esse cara que eu sou, o que vocês estão achando que eu sou? O mal. Vocês não estão achando que eu sou o bom. Se eu for e fazer todas as coisas que eu falo, e se as coisas serem como são, eu sou praticamente o próprio Deus. O problema é o seguinte, Deus é uma minimização de uma imagem celestial. Essa é uma das principais funções da mente consciente. Destruir, trazer para o nada. Minimizar. Ou seja, o que você sabe sobre Deus é pequeno. A forma que você tem de Deus é pequeno. A forma que você tem, a ideia que você tem, os superpoderes ou todo o mal do diabo é pequeno. Tem muito mais aí. Essa é uma das principais funções da consciência, reduzir a pó, a nada. Num caso, a nossa existência está no meio do caminho, entendeu? Basicamente para nós darmos uma justificativa para a nossa existência. E nisso, reduzir as coisas é o que eu disse há um tempo. Eu perdi um pouco a levada do assunto, tá? Com essa de cair minha internet, mas vamos lá, vamos concluir, até porque já é 7h30. Se eu fosse esse cara que eu estou falando, praticamente eu sou Deus. Tá, ótimo. Se eu for Deus, foda, né? Sou um cara foda, né? Tá, essa é uma coisa. Mas com certeza você acha que eu sou a outra.
Tá, isso é uma coisa. Agora veja o aumento. Eu sou as duas coisas. Viu? Isso você não gostou. Dessa minimização, eu falar que sou as duas, já indica um processo aumentativo. Tá bom? Aumentativo. Já indica um processo aumentativo e esse assunto está surgindo agora. Eu não tinha isso no roteiro. É como se viesse do 5 milhões de visualizações até uma. E aí 1 bilhão de visualizações ou infinito de visualizações, mas invisíveis. Ou seja, eu digo agora que eu estou tendo aqui, por exemplo, 50 milhões de visualizações. Este lado permite isso. Este lado limita isso. Isso, é isso que eu quis dizer. Você veja que aqui eu estou súdito e dependente de 50 milhões de visualizações, o que seria muito bom, você há de convir. Aqui. E vem a 1. Deste lado é o infinito de visualizações, tanto que é infinito que talvez não tenha nenhuma. Ou uma. Eu. Ou 2, 3. Ou seja, um processo carnal e um processo espiritual. Limitado e ilimitado. Eu dei um exemplo assim agora. Tá, mas o que eu quero dizer? Se eu for o cara que eu estou narrando, eu sou melhor que Deus. Sendo melhor que Deus, você com certeza vai julgar que eu sou o próprio mal. E a minha conduta indica isso. Ajuda. O problema é que é uma coisa muito extrema e muito nova e tem um conteúdo estranho aí. Mas aonde eu quero ir? Se eu te falar que você é poderoso, porque tudo aqui é num coletivo na minha história. As pessoas vão descobrir que elas têm poder. O problema é que esse poder criou Jesus. Uma mentira, da qual elas mesmo dizem que vivem. Então você viu um ponto de origem? Você. O problema é, como é que você está na internet súdito de Deus, de Jesus com a Bíblia, se eu estou te dizendo que você o criou, que é o presente que cria o passado, e você tem esse poder. E o vídeo está ficando muito complexo, eu vou ter que fazer outra hora vídeo para complementar isso. E você o criou, e você está com a postura, com a Bíblia, lecionando sobre Jesus como se você sendo servo. Se você é o cara que criou e Jesus é teu servo, por exemplo. Embora esse pensamento você não goste. Tá? Mas vamos supor que você tem o dom de criar todas as coisas. E Jesus e os dinossauros foi uma criação tua na história. Eu estou falando do CHF. Tá? Tá. Se isso for assim, você aceitaria isso? Mas você vê que isso que eu te falei te coloca contra o teu propósito? Ou seja, se você criou Jesus, como que você está usando ele para se passar de discípulo? E lecionando na internet, você viu que você cai de qualquer jeito? Ou seja, você viu que se você aceita, você quer esse poder, mas você aceitando esse poder, você demole Jesus, e você viu que ao aceitar o poder te coloca contra você mesmo, porque o que você está pregando agora na internet é que você tem um Deus superior e blá, e blá, e blá. Então você correria esse risco de contradizer tudo o que você passa todos os dias falando e faturando aí na internet sobre Jesus e sobre não sei o que lá, e todo o seu postulado, todo o seu entendimento, o seu relacionamento à sua família, tudo que é adiante passado. Se eu te falar que foi você que criou, mas isso incute você calar a boca, porque se você criou, como é que você está aí falando que você veio de lá? Se as coisas foram daqui para lá, como é que você está aí? O mundo, você viu que isso seria um chicotão mundial? E o homem fala, não, mas peraí, como é que você vai enfiar essa mentira se você foi que criou tudo isso? Então você estaria disposto a aceitar esse poder e ter esse poder se ele atua contra você, contra o que você conduziu até hoje em milênios, bilênios? Isso inclui ciência e haja luz e Big Bang?
Eu estou falando de uma coisa que parece coletiva, mas é de um processo individual. Eu explico. Eu explico agora um pouquinho mais e finalizo. 5 minutos no máximo. Tudo está setorizado. É por isso que o que eu falei não se percebe. Mas há uma mente mestra, que é todos somos um. Só que por um processo de controle de uma situação, isso se particulariza em setores. Daí onde temos todas as profissões, todos os estilos, todos os tipos de, os vários tipos de carros, vários tipos de empresa. Por exemplo, tem uma empresa de alimento e uma empresa de carro. E tem uma empresa de coisa. E mais fora o que aparece na mente humana. Vamos pegar 2 exemplos bem clássicos. As pessoas, eu já estou vendo, as pessoas não estão vendo. As pessoas estão buscando, vamos supor assim, eu começo a falar de Anunnaki. Olha, porque o Anunnaki foi uma civilização antiga há 3.000 anos atrás. Os Anunnakis fecundaram o mundo. E as pessoas. E cria-se uma teoria. Você conhece bem o Anunnaki? Você conhece bem essa teoria? Tá. E eles fecundaram o mundo. E você vai ver que começa a aparecer conteúdos para que te fortaleça aqui o teu conteúdo. Começa a aparecer evidências. E você começa a se garantir pelo que há escrito e pelo passado. Entendeu? E isso começa a estimular o mercado, porque você começa a mostrar. É diferente da minha prosa, que a minha prosa ela não cria uma evidência nesse sentido, porque eu estou englobando tudo. Mas a sociedade, dividida em setores, cria o seu próprio passado. E dentro desse passado está englobado um passado maior. E dentro desse passado maior se subdivide em setores, e cada um vive do seu quinhão. Anunnakis tem seu público, ETs tem seu público, Big Bang tem seu público, Haja Luz tem seu público. Mas todas essas coisas em setores que criam os seus milhões de seguidores, tipo um cantor romântico, ou um cantor de rock, ou um cantor que todo mundo tem o seu público, e isso já é o suficiente para você viver e para você estar no meio de um interesse de alguma coisa. Só que essas coisas estão dentro de algo maior. Eu falo desse algo maior, que engloba tudo. Vocês falam desses setores, dentro desse algo maior. Se eu te falar que você cria Jesus, que foi você que criou Jesus e todo o seu passado, como que fica a tua situação? Se eu te falar que você não veio da vagina da tua mãe, mas foi tua mãe que veio de você, você viu que você vai ter que negar tudo o que você viveu até hoje? E se você fizer isso, você me valida? Então o seu poder não atua contra você e me favorece? Porque se eu te falar e você descobrir que tudo que você há e tudo o que eu falo aqui você faz e você fez, o problema é que se você admitir isso e aceitar isso, você tem eu aqui falando pra você? Então, é isso que eu quero dizer nesse vídeo. E nós voltamos a falar mais disso porque isso aí ficou uma baita pimenta para um namoro. Abraço, fui. A gente fala um outro dia. Eu volto a falar disso aí.